ouvinte, seja bem-vindo e bem-vinda à Rádio Defensoria. Está no ar o podcast Entrevistas DPE, um espaço para conversas informativas sobre temas de interesse público. Eu sou Gislaine Teixeira e te convido a acompanhar a gente nesta edição. Aumenta o volume e vem com a gente. Você já se automedicou achando que estava resolvendo um problema simples? Neste episódio, vamos conversar com o Adonis Mota, conselheiro federal de farmácia por Roraima, sobre os riscos do uso irracional de medicamentos e a importância da orientação profissional. Falamos sobre o crescimento do uso de emagrecedores sem prescrição, como as populares canetas de semaglutida, e o papel da vigilância sanitária e do Conselho de Farmácia na fiscalização. Seja bem-vindo, Adonis. Bom, queria agradecer a oportunidade, e dar boas-vindas aí aos ouvintes aí da Rádio Defensoria, Muito obrigado, Gislaine, pelo convite. E a gente está aqui para justamente tirar as dúvidas aí da população, que é um tema recorrente, O uso irracional do medicamento. E com a melhora da tecnologia, vem outros atributos aí que também começam a querer vender facilidades, no caso de alguns emagrecedores, que na verdade são medicamentos utilizados para diabetes. Mas a gente vai conversar, esclarecer a população de acordo aqui com a entrevista, justamente para a gente poder chegar no início, por que esse uso irracional, A gente tem estatísticas aí de que 80% da população se automedica. 80% é muita gente. E aí vem a questão das conversas com vizinhos, familiares, nas indicações do medicamento que deu certo para eles, mas geralmente pode ser que dê ou não para a pessoa, O nosso organismo, funciona de cada maneira, funciona o nosso organismo. Então, o que serve para mim pode não servir para você. Aí a gente tem alguns fatores, como sexo, Sexo masculino, feminino, idade, peso corporal. As doenças que a pessoa já tem. As predisposições, as doenças que a pessoa já tem. Então, são vários fatores. E aí a gente orienta a população que, se tiver dúvida, conversar com um profissional da saúde. Procure o seu médico. Mas eu vou ficar muito tempo. Converse com o seu farmacêutico, converse com algum profissional da saúde para lhe orientar. Até porque a gente sabe que, na maioria dos casos, as mulheres têm o maior índice de automedicação. Pelo fato também do homem não procurar, Não gosta de tomar remédio. O homem tem essa dificuldade de procurar assistência médica e tomar medicamento, e aí o índice de automedicação pelo homem é um pouco menor, E isso é um problema para a saúde pública, porque se tomar um medicamento de maneira errada, alguém vai ter que desfazer desse efeito adverso. Desse efeito que foi errado, e a pessoa vai ter que procurar uma assistência da saúde. Vai procurar um posto de saúde, vai procurar um hospital. Isso pelo simples fato de tomar o medicamento sem uma orientação profissional. E aí você acaba que vai sobrecarregar o sistema público de saúde, podendo uma simples conversa. E como a gente vem orientando, a pessoa vai comprar onde, geralmente? Compra numa farmácia, numa drogaria. E lá a gente tem um profissional farmacêutico. Toda drogaria, aí que vem a questão do Conselho de Farmácia. É obrigatório, Ele fiscaliza a questão do exercício profissional. Então, toda drogaria tem que ter o farmacêutico em todo o horário de funcionamento. Então, a gente vem batendo nessa tecla e a população precisa procurar esse profissional. Não vai pagar nada, Então, ali o profissional está disponível justamente para tirar essa sua dúvida. Você pode tomar um medicamento, associar esse medicamento com o quê, Que às vezes nós temos pacientes que são polimedicados. Usam 4, 5, 6 medicamentos e aí acaba que pode ter uma interação medicamentosa. Então, é justamente esse acerto do que deve tomar e o horário, o farmacêutico está ali disponível para tirar essa dúvida. Ratificando para a população, não paga nada para o farmacêutico que está ali. A drogaria que tem a obrigação de pagar o seu salário e o farmacêutico tem essa obrigação de atender os seus pacientes, os seus clientes,
justamente para orientar. E tem que ser o farmacêutico, não é o atendente do balcão, né? O ideal, né? O ideal, o farmacêutico, que o farmacêutico passou 5 anos estudando ali medicamento, na interação, e é o dia a dia dele que está ali. Então, ele sabe vários nomes de medicamentos, os mecanismos de ação, o horário que deve tomar, o que não deve fazer a junção de medicamento A com medicamento B, senão acaba que corta o efeito ou potencializa o efeito, e isso que vem as interações medicamentosas e pode resultar numa sobrecarga no organismo do paciente, e ele vai ter que procurar um hospital para poder usar um antídoto, que a gente chama, né, para cortar esse efeito. A Fiocruz indica que 77% dos brasileiros praticam a automedicação. Como essa prática impacta a saúde pública? Então, né, justamente esse dado alarmante, e que o Conselho vem brigando muito justamente para poder orientar a população a procurar esse profissional. Né? O farmacêutico é um profissional acessível, tem em toda a drogaria. Tem drogaria, tem posto de saúde, tem nos hospitais. Né? Se a população tiver dificuldade de ter um atendimento com outro profissional, que ela tem que procurar um médico para fazer o diagnóstico, para ver que tipo de medicamento essa pessoa vai tomar. E aí lá com o farmacêutico, quando pega esse medicamento, aí é justamente que o farmacêutico vai tirar dúvida, né? Olha, você vai ter que tomar esse medicamento pela manhã, esse outro medicamento na tarde, ou esse outro à noite, para justamente evitar essas interações. Porque acaba que, como eu já disse, com a junção de outro medicamento, tomando no mesmo horário, pode ser que o medicamento perca o efeito. Ou seja, a pessoa está gastando dinheiro para não ter efeito de nenhum dos dois medicamentos. E sobrecarregando o organismo, né? Sobrecarregando o organismo, né? E pode também o efeito o contrário. Às vezes eu junto 2 medicamentos e o efeito potencializa. E aí que vem a questão da intoxicação. Então a pessoa fica intoxicada e aí vai ter que procurar um serviço médico, um hospital. E assim, acaba que a questão da economicidade é que vai para o ralo, né? A pessoa gasta o dinheiro, não tem o efeito do medicamento e ainda vai sobrecarregar o serviço público, que querendo ou não, a gente paga imposto, tá gastando dinheiro lá, usando de uma maneira que deveria, com uma orientação, evitar essa intoxicação. E quais são os principais riscos associados à automedicação, especialmente no uso de analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos? Então, são classes mais utilizadas, né, pelos pacientes de maneira geral. Nós temos aqui um exemplo clássico do analgésico, que também serve para febre, né, dor, que é a aspirina. Então, falando do nome comercial, né, que todo mundo conhece, mas é o ácido acetil salicílico. A gente está numa época de chuva, numa época que pinta um pouco de virose, gripe e tudo mais. Também é uma situação em que começa a proliferar o mosquito, né? Então já tem os criadouros, água parada e tudo mais, e aí vem a surgir os mosquitos da dengue. E não só da dengue, que aí já tem o chikungunya, né? Que também acaba que pode contaminar essa pessoa. A pessoa não sabendo qual é o tipo de patologia que ela tem, e aí toma aspirina e acaba que pode ter uma hemorragia. Né? Pelo simples até fato, morrer, né? Com certeza, né? Pelo simples fato de ter uma virose, né? Que virose ali aí já debilita o nosso organismo, e aí a pessoa toma um medicamento que é simples, uma aspirina, que você chega, não precisa de receita, né? Não precisa passar pelo médico, e aí que a gente fala, procura o farmacêutico, fale um pouco do que você está sentindo para justamente ter essa orientação. E o farmacêutico vai falar, olha, você não pode tomar, faça o exame de sangue detalhado, procura o médico justamente para não levar essa pessoa aí a um risco, né? Até de morte. Então, E toma o remédio certo, né? dengue, né? Qualquer coisinha que tenha suspeita ali, não tem que tomar medicamentos à base de aspirina, ácido acetil salicílico. Aí vai para outra classe de medicamentos que nós temos aí, que é bastante conhecido, paracetamol, né? Que é o Tilenol, que tem um nome comercial.
Só que o Tilenol, beleza, vai preservar a pessoa, não vai provocar hemorragia, sangramento, né, e morte. Só que o paracetamol é extremamente tóxico para o fígado. E o fígado na dengue já está comprometido, né? Ataca bem o fígado, né? Que também é um medicamento que você não precisa de receita médica, né? Você chega, vai lá e compra. E aí, justamente, novamente, população, converse com seu farmacêutico, justamente para verificar a dose que deve ser tomada diária, para justamente não ultrapassar essa dose e provocar riscos ao organismo. E claro, a gente tem alguns medicamentos que protegem o fígado e que pode ser associado, mas isso tem que ser conversado com um profissional de saúde. Temos relatos, né, nas literaturas que você tomando 5 dias, só 5 dias, Gislane, o paracetamol, a pessoa pode morrer. Meu Deus! 5 dias. Se tomar de uma maneira errada, acaba com o fígado, né? Uma cirrose medicamentosa lá e morte. Então, um medicamento simples, né? Um analgésico para dor aí, que por descuido pode provocar muito prejuízo à saúde. Nossa. Né? E aí nós temos a questão dos anti-inflamatórios, que também a pessoa às vezes gosta de tomar, que aí não tem aquela orientação e pensa que eu tô com dor, já vai para o anti-inflamatório, né? Vai melhorar? Vai dar uma melhorada. Só que o anti-inflamatório é um medicamento, vamos dizer assim, um pouco mais forte do que poderia ser utilizado o analgésico, já que ela está só com dor. E o anti-inflamatório tem alguns efeitos colaterais, que se você utilizar um pouco a longo prazo, vai dar problema renal. E aí, daqui a pouco a pessoa vai estar já fazendo a hemodiálise e tudo mais, porque o rim vai ficar prejudicado. Então, a gente não pode pensar no agora. Então, a gente tem que pensar sempre a longo prazo, porque uma hora a conta vai chegar. Né? O medicamento, né, se fosse bom, a gente teria aí ao rodo, né, dando e tudo mais. Medicamento só é para ser tomado se necessário. Né? E o que eu falo, às vezes, para os colegas, não é tomar medicamento, ficar tomando, não é saudável. Então, tem alguma coisa errada. Saudável é você não tomar medicamento. Precisou? Use com orientação, porque se utilizar a longo prazo, né, uma hora a conta chega. E os antibióticos pior ainda, porque causa resistência de bactéria, né? Aí vem, né? Antibiótico, há uns 20, 25 anos atrás, era muito utilizado de maneira sem receita, né? E é justamente esse ponto que você colocou que causa resistência bacteriana. Que antigamente, uma pessoa espirrava, já ia para o antibiótico, já estava querendo prevenir. E a gente sabe que o antibiótico só vai matar bactéria. E nós temos vários outros tipos de patógenos, como vírus, que não tem nada a ver com antibiótico. Então, acaba que a pessoa toma de maneira errada, cria uma resistência bacteriana, a bactéria ela sofre uma mutação, e aí quando for necessário utilizar aquele antibiótico, não vai mais fazer efeito porque teve uma mutação de uma bactéria. E aí é por isso que a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, colocou o antibiótico como medicamento de controle. E só vende com receita. Tem melhorado, tem amenizado, mas a gente sabe que o controle ainda é um pouco deficitário. Não tem como as vigilâncias locais, né, fiscalizarem toda essa gama de farmácias que nós temos aí, mais de 80, 90 mil farmácias no Brasil. E a gente sabe que tem o jeitinho brasileiro que vendem sem receita. Pois é, aí ocorre nisso daí e acaba que vende para a população e mais tarde, como falei, a longo prazo essa conta vai chegar. Eu lembro que antes de descobrirem de fabricarem, né, a vacina da Covid, tava aquele alvoroço que às vezes tinha que ter o kit de prevenção, né? Falei, mas acho que era azitromicina, né? Falei, mas como que a gente vai comprar sem receita? Vai na farmácia tal que eles estão vendendo. E conseguia. Né? Então, para você ver, você falou essa época do Covid aí, né? Que tomaram um monte de medicamento que não era para tomar. De uma maneira, né? Vamos dizer assim, a gente não sabe, né? E deixa em dúvida aí, mas que não tem parâmetro para esse tipo de patologia. Tomaram. Daqui a algum tempo, vai ver que se a conta vai chegar. Tem gente com o fígado destruído, né? Não, e também, de repente, resistência bacteriana. Quando a pessoa agora tiver com algum tipo de bactéria mesmo, porque
Covid é vírus, tem nada a ver. E quando a pessoa estiver com uma bactéria e tomaram muito azitromicina, será que essa azitromicina vai fazer efeito? Então, a gente, daqui a algum tempo, vai surgir estudos aí que vai verificar se teve ou não essa resistência a esse tipo de bactéria que a azitromicina trata. Né? Então, né, logo a gente vai colher, né? Planta, uma hora vai colher. O uso crescente de medicamentos para emagrecimento, como as canetas que contêm semaglutida, tem chamado a atenção. Como o Conselho de Farmácia e a Vigilância Sanitária atuam para controlar essa situação? Então, né, vamos lá falar desses medicamentos que são utilizados para diabéticos, né? Medicamentos com ótima tecnologia, que é justamente para facilitar a vida do paciente, em vez de ficar tomando, às vezes, a insulina todo dia, faz uma aplicação ali em uma semana e aí mantém o nível, né, do controle ali da glicose. Só que a utilização desses medicamentos também teve outros efeitos benéficos, né, como o emagrecimento. Que, querendo ou não, a pessoa que é obesa, e a obesidade é uma doença, né? A pessoa tratando a obesidade também melhora a sua saúde, né? Vai melhorar a questão cardíaca, a pressão e tudo mais. E evita até a cirurgia, né? E evita a questão da cirurgia. Então, é um medicamento que veio, ainda não tem muitos estudos ainda, né? A gente sabe que alguns estudos colocam isso muito bom para diabetes, e está melhorando a questão da obesidade. Só que, como todo medicamento, ele tem alguns efeitos adversos. Né? Alguns efeitos adversos menores, que a pessoa só vai sentir um enjoo, né? Uma constipação, que é a prisão de ventre. Aí a pessoa pode sentir uma tontura, não sentir um pouco o paladar da comida, fica meio amargo, fica ruim. Mas também nós temos alguns efeitos um pouco mais graves, como uma pancreatite, uma inflamação do pâncreas, né? Aí vem dores de cabeça. O estômago também, né? Porque você não come. Aí que tem questão do estômago, e aí a pessoa realmente dá uma inibida na questão do apetite. Inibe, e aí com a inibição vai ocorrendo a perda de peso, né? Só que se a pessoa não fizer um tratamento, né, principalmente psicológico, a pessoa pensa que é uma mágica que corta o efeito da fome, mas ela não pode utilizar esse medicamento o resto da vida, principalmente se for para perder peso. E aí, tira o medicamento, vai voltar engorda de novo. A questão da vontade de se alimentar e tudo mais, e volta a ganhar peso e até aumentar um pouco mais. Então, é por isso que tem essa restrição do uso dessas canetas e tem que ser utilizado a receita médica. O médico tem que acompanhar, né? Vai estar liberando para o paciente, justamente que ele tem essa patologia da diabetes, e se ele é obeso vai melhorar, só que o médico tem que ficar fazendo o acompanhamento. E aí ele vai colocar para outros profissionais, como nutricionistas, psicólogos, para justamente trabalhar essa questão da cabeça, né, da mentalidade. Porque senão, se ele só buscar um efeito ali para perder peso e depois parar o uso do medicamento, ele vai voltar. Infelizmente vai acontecer isso daí, né? Fora essas outras problemáticas que ele pode ocorrer na questão da sua saúde. Imagina desenvolver uma pancreatite, inflamação do pâncreas, que é um órgão extremamente importante aí, dá câncer e vira óbito. Então, são alguns fatores que a gente não sabe o que pode acontecer, se a curto, a médio ou longo prazo, mas que uma hora a conta chega. Então, a população tem que saber que é um medicamento, não pode adquirir esse medicamento sem receita, você tem que fazer esse acompanhamento, né? E o Conselho de Farmácia age na fiscalização justamente para verificar o exercício profissional. Então, o Conselho de Farmácia vai lá na farmácia, quem é o farmacêutico? Aí está lá o farmacêutico, beleza. Vamos lá. Como é que está a sua venda de antibióticos? Aí o colega, ele vai e mostra, olha, está aqui, eu vendi esses antibióticos, tá? Foi dispensado isso.
como é que está a venda dos medicamentos para diabetes, essas canetas? Não, está aqui, olha, as receitas e foi dado baixo aqui no sistema. Beleza. Se tiver alguma coisa errada, aí o fiscal do conselho vai orientar, olha, você precisa se organizar, porque se a vigilância vier, aí a vigilância faz uma fiscalização, aí a vigilância que tem esse controle dos medicamentos que são vendidos com ou sem receita, né? Porque toda farmácia ela vai prestar conta para a vigilância. Aí ela chega assim, determinado mês, vamos dizer, mês de maio. Mês de maio eu vendi 20 canetas. Então, cadê as tuas 20 receitas? Então, tem que bater. Porque se a vigilância ver que tem algum erro, a farmácia vai pagar uma multa. Vai gerar um auto de infração e vai ter que pagar multa. Já o conselho de farmácia não vai multar, mas vai orientar o colega. Vai orientar, olha, você precisa fazer de acordo com a regra, porque senão você pode responder na ética. Né? Então, no conselho de farmácia, o farmacêutico que não desempenhar suas funções pode ir para o conselho de ética e responder por isso. Então, é muito importante ter esse controle, né? Desses medicamentos, principalmente. Então, se um medicamento é controlado, então já sabe que tem que dar um pouco mais de atenção para esse medicamento. E se ficar vendendo de uma maneira desenfreada, descontrolada, acaba que alguém vai pagar a conta. Principalmente a população que está usando de uma maneira irracional. Eu faço tratamento para enxaqueca já há uns 20 anos, né? Com remédio controlado, com receita e tudo. E eu comentei com o médico, falei, doutor, se a gente lê a bula desse remédio, a gente não toma. Desiste. Porque tem muita coisa que pode acontecer, né? Aí ele falou assim, olha, desconfie de remédio que tem bula pequena. Porque se a bula dele for grande, é porque ele foi muito estudado e ele é seguro. Isso, justamente. Tem aquele medicamento que tem vários efeitos adversos, ou seja, esses efeitos adversos, eles foram catalogados, eles sabem que realmente pode acontecer. Então, tem aquela margem ali, que são vários efeitos adversos, né? A maioria dos medicamentos, graças a Deus, não aparecem todos aqueles efeitos adversos, né? Não vai aparecer. Mas, dependendo do organismo da pessoa, uma pessoa ali ou outra vai sentir. Por isso que tem esses estudos aí. Porque os raros, os comuns, né? Isso. Então, efeito adverso pode acontecer. Se acontecer, tá ali naquela bula, né? Mas a maioria não acontece. Só que quando o medicamento é um pouco controlado, aí a gente tem um pouco mais de cautela. Por quê? Porque a maioria dos medicamentos controlados são medicamentos que agem no sistema nervoso central, né? E aí quando age no cérebro, aí já causa dependência. Aí a pessoa fica dependente daquilo. É uma droga que provoca dependência. E se ela não tomar de uma maneira correta, aí ela vem a questão do vício. E aí a gente compara como se fosse usar uma droga ilícita, como uma cocaína. A pessoa sempre vai querer estar usando aquele medicamento. Então, a droga controlada que age no sistema nervoso central é para tratar uma determinada patologia. Tem um prazo para utilizar esse medicamento e isso vai ser, né, relatado pelo médico, até quando esse paciente pode utilizar esses medicamentos. E fora os antibióticos, por conta da resistência bacteriana, e agora essas canetas aí, né? Semaglutida, que vem tratando aí da diabetes e da obesidade. E como que o Conselho Regional de Farmácia trabalha para valorizar a profissão farmacêutica e garantir melhores condições de trabalho para os profissionais? Então, o Conselho de Farmácia, né, tanto o regional como o federal, a gente vem sempre trazendo capacitações para esses farmacêuticos, né? Tanto dentro das universidades, como os farmacêuticos já formados. E a profissão farmacêutica tem uma gama um leque de opções. Então, o farmacêutico não trabalha só na drogaria, só na farmácia. A gente tem farmacêutico nas farmácias de manipulação, né? Drogarias, nós temos farmacêuticos nos hospitais, nós temos farmacêuticos nos laboratórios, né? Que são os analistas clínicos, farmacêutico na perícia criminal, farmacêutico responsável pela conservação de piscinas,
farmacêutico na área de alimentos. Piscina então, é novidade para mim. Pois é, então você vê o leque de opções é muito grande. E o Conselho vem sempre trazendo essas capacitações de fora justamente para esses farmacêuticos prestar um melhor serviço para a população. Né? Então, capacitação todo ano tem, né? Nessas áreas aí, nas áreas mais comuns, que é laboratório, farmácia hospitalar e drogaria. Então, esse que abrange a maior parte dos colegas farmacêuticos, de cerca de 80%, 85% dos farmacêuticos que trabalham nessa área, o Conselho vem trazendo capacitação justamente para poder atuar nessas novidades, né? Caneta, tal, o que o farmacêutico vai fazer, como orientar a população e tudo mais, e aí a gente recebe esse tipo de capacitação. E nós temos o sindicato que vem atuando, que aí já foge um pouco da alçada do Conselho, mas que o Conselho está apoiando o sindicato justamente para melhorar a questão a questão trabalhista dos colegas, né? Tanto a questão do salário, a questão o horário, né, de trabalho. Então, vem tendo essa parceria para poder o colega ter esse subsídio, né? Então, não adianta o colega ter um emprego, mas não ser um salário satisfatório e um trabalho também muito pesado, que não dê para ele se capacitar, ter o tempo de família, né? Então tem que ter um tempo também de qualidade. E quais estratégias o Conselho Regional e o Federal de Farmácia têm adotado para promover o uso racional de medicamentos? Tem campanhas? Tem, né? Justamente esse mês, né? O dia 5 de maio, justamente é o que a gente comemora ali, o dia do uso racional do medicamento, né? O Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, né? E em todo o Brasil tem essa campanha, justamente os farmacêuticos orientar a população, né? Os conselhos faz algumas atividades nos seus estados, como aferição de pressão, orientação em relação à receita, como tomar os medicamentos, justamente para poder amenizar esse uso irracional, né? E nós do Conselho, a gente sempre está também tendo as nossas atividades, né? Dando entrevista, orientando a população, né? E a gente sabe que a Rádio Defensoria tem um grande alcance na população roraimense, que precisa realmente escutar essas nossas dicas de procurar o profissional da saúde, né, o médico, o farmacêutico, para evitar esse uso irracional. E a gente fala para a população, medicamento, né, não é brincadeira, é coisa séria. E a gente está até Por isso que chama droga, né? E a gente está numa campanha, uma briga a nível federal, lá em Brasília, porque estão querendo liberar alguns medicamentos para supermercados, venda de supermercados. Meu Deus do céu. Né? E aí é uma batalha que a gente está há anos, né, tentando evitar, que imagina, a gente já tem esse quase 80% usando de uma maneira irracional, e vendendo em drogaria, que tem um profissional de saúde, imagina no supermercado. Nossa. Né? Então, o medicamento não é comércio, é uma droga. Né? É uma droga que tem os seus efeitos benéficos, mas se utilizar de uma maneira errada, com certeza vai trazer prejuízos. E vai trazer prejuízo para a saúde pública, né? Porque vai sobrecarregar mais ainda. Então, assim, a questão comercial, eles querem vender. Só que vai sobrecarregar, com certeza, a saúde pública, né? Quantas e quantas pessoas, imagina, de 10 pessoas intoxicadas, 8 foi justamente pelo descuido, né? Pelo simples fato de não se orientar como profissional. Então, é um gasto de recurso. O dinheiro, nosso dinheiro dos impostos vai ser gasto de uma maneira, né, desnecessária. Né? Podendo investir em outras coisas e aí para cuidar de pessoa que tomou medicamento errado. E como que o Conselho atua junto ao poder público para garantir que as necessidades da população e dos profissionais sejam atendidas? Vocês têm atuação? Tem. Né? A gente sempre tem brigado muito, principalmente pela presença dos colegas farmacêuticos. Né? A fiscalização ela vem atuando direto, né, no Estado, mas às vezes a gente precisa sim marcar uma reunião com secretários de saúde, precisamos sim marcar reuniões com o Ministério Público, justamente para falar da necessidade,
né? E da importância de ter um profissional farmacêutico, principalmente, né? Então, a gente sabe que muitos postos de saúde, principalmente do interior, da capital aqui já deu uma melhorada, mas principalmente no interior, a gente tem ali, vamos dizer, umas 10 farmácias e só tem 1 ou 2 farmacêuticos, né? E o medicamento fica como, né? Como é dispensado esse medicamento? Quem é que passa a orientação? Então, acaba que isso daí traz um prejuízo, né? Aí, às vezes, a pessoa fala, não, eu vou contratar o farmacêutico, eu não tenho dinheiro. A gente sabe da escassez que tem, principalmente nas prefeituras do interior. Mas a gente vem com dados mostrando que o farmacêutico se paga, né? Justamente pelo fato de ele controlar essa liberação, né? O que acontecia antigamente aqui em Boa Vista, mais de 15 anos atrás? Chegava o medicamento no posto, que não tinha o farmacêutico, quem eram os primeiros clientes? Os próprios funcionários. Chegava lá e aí começava a pegar o que precisava para ter em casa. Ou seja, um recurso público que está sendo utilizado, às vezes a pessoa nem precisava desse medicamento, mas queria ter guardado. Aí quando a população ia lá, né, com a receita do médico e tudo mais, olha, eu preciso desse medicamento. Não tem. Então não tem esse medicamento. E aí quem é que faz esse controle? É o farmacêutico. Então a prefeitura, para ter esse medicamento, teria que gastava ali, vamos dizer, X, aí tem que gastar 5X porque não tinha esse controle. E aí a gente fala, o profissional farmacêutico ele vai controlar justamente essa dispensação e vai ser uma dispensação orientativa, vai ter que orientar a população. Para justamente ela não chegar a tomar de qualquer maneira, não prestou aquele tratamento, aí vai para outro tratamento e gasta mais medicamento e tudo mais. E aí isso a gente tem conscientizado, né, as autoridades públicas de que o farmacêutico ele não é um gasto, não vai gastar. Você vai ter uma economia, né? No hospital, não sei, acho que de Curitiba, com a presença do farmacêutico no âmbito hospitalar, né? Aí a pessoa que está internada toma lá 1, 2, 3, 4 tipos de antibiótico, mais anti-inflamatório e tudo mais. Às vezes nós temos 3 medicamentos que servem para a mesma coisa. E aí, em vez de passar os 3, toma só um. Uma farmacêutica faz esse controle. Nisso, no final do ano, você vai ter uma economia de milhões que não vai nem sentir o salário do farmacêutico, entendeu? Então, a gente tem batalhado nisso, né? Explicado para os gestores públicos, né? Também para o Ministério Público, que nos ajuda muito, é um grande parceiro, às vezes, para poder intermediar essa conversa e fazer a contratação de mais profissionais que a população merece. Mas nesse caso que você falou que 2, 3 remédios servem para a mesma coisa, o médico não deveria saber disso antes de prescrever? Às vezes, né, deveria, né? É por isso que a importância de ter uma equipe multiprofissional, né? Então, já em alguns lugares, tem essa equipe se reúne e justamente para poder ter essa discussão. Mas em outros lugares não tem, né? Às vezes o farmacêutico não está presente, às vezes não tem o profissional farmacêutico e acaba que vai prescrevendo. E às vezes a questão do diagnóstico laboratorial, que também é feito pelo farmacêutico, não tem em tempo hábil. E aí o médico já vai ter que passar. Tipo assim, ele precisa dar um jeito naquela situação e passa vários. E se tivesse o resultado do exame, né, ele já ia, tipo assim, dar um tiro certeiro. Né? Então, o farmacêutico precisa, quando vê esse tipo de receita, chegar e conversar com o colega médico e ter essa discussão para ver a melhor eficácia para o resultado final para o paciente. Né? E isso, a nível de Brasil, é um pouco precário. Né? Só nos grandes centros que tem uma melhor ação desses vários profissionais para poder economizar. Querendo ou não, economiza realmente ali pro hospital, né? No município do estado. E uma coisa importante, sobre descarte de medicamentos vencidos, como que a população pode agir? Então, a questão do descarte, né, orienta a população. Inclusive remédios veterinários, por exemplo, eu tenho cachorro, gato, os remédios deles vencem também e às vezes eu não sei onde jogar. Certo.
o ideal é procurar o próprio local que você adquiriu, né? Eles têm um determinado volume que eles podem devolver esses medicamentos, né? Às vezes devolve para a própria empresa que adquiriu e faz essa reposição. Mesmo se já tiver pela metade, assim? Sim. O que a gente orienta a população é não jogar no lixo comum. Né? Guarda, reserva ali, na hora que eu for de uma farmácia, conversa lá para poder recolher esses medicamentos, que eles têm uma maneira de descartar esses medicamentos de uma maneira correta. Não deu na farmácia, vai no serviço público, né? Nos hospitais mesmo, no HGR, no Hospital da Criança, né? Qualquer hospital, eles têm justamente um local que eles vão armazenar e lá vai fazer o descarte de maneira correta, para justamente não jogar o medicamento no meio ambiente e prejudicar, né? A questão do meio ambiente, porque pode contaminar os lençóis freáticos, contamina a terra, e antibiótico, muda a microbiota do local, então realmente traz um caos, né, para o meio ambiente. Então, procure o serviço público para poder devolver esse medicamento, ou a questão das farmácias e drogarias, que tem algumas que têm essa recepção desses descartes de medicamento. E no caso também dos remédios, por exemplo, ainda estão válidos, mas você não precisa mais tomar. Eu tenho caso assim lá em casa. Também devolve para o mesmo lugar? Pode devolver sim. Né? Aí conversa, porque assim, quando devolve, não é para devolver para reutilizar um outro paciente. Porque quando sai da farmácia, dentro da farmácia, tem uma questão de uma responsabilidade do farmacêutico, né? Que lá tem a questão da temperatura, umidade, então tem uma maneira de conservar esse medicamento. Quando sai e vai para casa de um paciente, de um cliente, a gente não sabe como é que é armazenado, né? E aí não pode chegar e voltar para poder, vou vender esse medicamento ou doar. Não, então é um pouco criterioso essa questão e acaba que, querendo ou não, acaba prejudicando outras pessoas, né? Aqui em Roraima, né, espero eu que daqui a alguns anos bem próximo, a gente pode pegar esse medicamento, fazer um teste nele, em laboratório, olha, ele está viável para ser utilizado por uma outra pessoa e fazer a doação desse medicamento, né? Que às vezes é um medicamento simples, barato, beleza, mas tem medicamentos que são caríssimos, né? E aí descartar esse medicamento caro pelo simples fato de não saber como é que ele foi armazenado e como é que está a sua eficácia, aí dá dó de descartar um medicamento caríssimo, né? E no caso da farmácia popular, é porque eu precisei pesquisar recentemente, porque o remédio que o meu pai tomava não tinha na farmácia popular, agora tem, e custa caro, né? Mas eu tive dificuldade de encontrar farmácia popular aqui em Boa Vista. Tem poucas? Que tem esse medicamento, né? Isso. Bom, a questão da farmácia popular, aí nós temos uma parceria, governo federal e a entidade privada, né? Às vezes, o governo federal tem dificuldade de repassar o valor correto pro particular, né? E acaba que muitas drogarias particulares evitam de ter aquela dor de cabeça, né? De pegar o medicamento, porque o governo federal vai repassar o valor menor. E demora também, né? E tem o prazo e às vezes chega até menor do que a pessoa comprou. Então aí vai ter essa dificuldade de ter alguns medicamentos. Mas a maioria, né? Que são os medicamentos mais, vamos dizer assim, baratos, não vai ter tanta dificuldade. A pessoa vai adquirir os medicamentos para pressão, diabetes, né? Colesterol, beleza, fralda e etc. Vários medicamentos agora que nós temos. Absorvente também, absorvente, né? Tudo mais. Mas alguns medicamentos que são de alto custo, pode ter essa barreira, né? Justamente pelo repasse do governo federal demorar e às vezes o valor ser um pouco menor do que a pessoa comprou, a entidade privada, né? Infelizmente, a política pública não se realiza, né? Isso, aí acaba que quem sai prejudicado ali é a população, né? A população. Ali na ponta, né? Mas assim, a questão do serviço da farmácia popular tem melhorado, tem aumentado, né, a adesão aqui no nosso estado, né? Só que teve uma época que estava tendo um pouco de
uma não transparência na questão dessas contas. Aí acaba que foi suprimido esse serviço e aí muitas farmácias que tinham farmácia popular deixaram de ter, e aí para voltar agora fica complicado. Você quer falar mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar, Adonis? Bom, eu só agradecer, Gislane, pelo convite, né? A oportunidade da gente orientar aqui a população, né? A população precisa saber que profissional da saúde não se faz só com um tipo de profissional, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar. Dentro dessa equipe multidisciplinar, você tem muito acesso ao farmacêutico, né? Toda farmácia que você vai tem um farmacêutico. Então a gente fala para a população, e isso vem acontecendo, né? A população procura muito farmacêutico para tirar dúvida. E falar para a população que você vai ao seu médico, tire dúvida com seu médico, não tenha vergonha. Às vezes a pessoa fica acanhada, né? Meio ali tímida, não fala com o médico, mas fala tudo farmacêutico, né? Então, não tenha vergonha, converse com seu médico, e o farmacêutico também está ali para lhe ajudar, né? Não vai cobrar nada a mais, né? A consulta desse profissional farmacêutico, e vai tirar muito as suas dúvidas. E outra, você tem acesso ali quase que todo dia. Você não precisa marcar, preciso remarcar, volta, não sei o que, não. Vai na farmácia, pega o seu farmacêutico de confiança, que a gente já sabe que tem os farmacêuticos ali que sempre, quero ser atendido pelo fulano de tal, pelo ciclano, né? E o famoso que nós temos aqui é o seu Zezinho, né? Acho que você conhece. Muito famoso, então, muito tempo. Seu Zezinho, farmacêutico que vem ali atuando, e a população tem gente que só quer chegar e conversar com ele. Não vai nem no médico. Às vezes nem vai. Né? Então ele já tira todas as dúvidas ali, faz o acompanhamento, e isso tem que ser feito com todos os outros farmacêuticos. Então, se a população se ater a isso, vai diminuir muito o uso irracional, né? Vai melhorar o tratamento, a adesão, e a questão da patologia, e no serviço público melhora mais ainda, vai desafogar. O uso racional de medicamentos deve ser uma prioridade de todos os setores da saúde e da sociedade como um todo, né? Isso. Todo mundo é responsável. Todo mundo é responsável, né? Então, isso parte da gente, né? Não só profissional da saúde, como da população. Então, não use medicamentos que não esteja precisando. Se serviu para seu parente, né? Pega aquela informação, leva o profissional de saúde, olha, eu estou precisando, é necessário, às vezes nem precisa. Então, como eu falo, o medicamento é a última coisa que você tem que fazer, só se necessário mesmo. O medicamento vai, assim como tem o objetivo de melhorar a sua cura, mas ele também pode prejudicar. Então, para que procurar, né? Procurar a doença. Procurar a doença e alguma outra situação, efeito adverso no seu organismo, né? Muito obrigada, Adonis. Obrigado pelos seus esclarecimentos e informações. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que a Rádio Defensoria está disponível no YouTube, Deezer e Spotify. Se você gostou da nossa conversa, compartilha com quem possa te interessar, aquela pessoa que adora se automedicar, né? E marca a Defensoria nas redes sociais, @DefensoriaRR. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.